O conhecimento é uma faca de dois gumes. De um lado, ele ilumina. Do outro, ele te isola na escuridão, te mostrando perigos que ninguém mais consegue ver. Desde a minha última investigação, vivo permanentemente nessa escuridão. Meu nome, minha identidade não importam. O que importa são as conexões, os padrões que continuam a emergir da estática da realidade. Depois de documentar os primeiros casos, pensei em parar. Tentei me convencer de que eram anomalias isoladas. Mas a verdade tem uma gravidade própria. Ela atrai, ela não te deixa escapar. E o e-mail anônimo que recebi com a frase "A biologia é a antena, a catástrofe é a mensagem", não foi o fim, foi o começo. Continuei a minha busca, agora não mais guiado por coordenadas, mas pelo meu próprio instinto, afiado por tudo o que já vi. Passei a procurar por acidentes que desafiavam as probabilidades, por tragédias onde os sobreviventes contavam histórias que eram descartadas como choque pós-traumático. E o padrão se repetiu, de formas ainda mais estranhas e aterrorizantes. Hoje, abro um novo dossiê, 4 novas histórias de 4 cantos do país, que provam que o fenômeno não está parando. Pelo contrário, está se diversificando, se tornando mais complexo, como se estivesse testando os limites da percepção humana em ambientes cada vez mais artificiais. Vocês ouvirão a história de um mecânico de parque de diversões, um homem que confiava em aço e parafusos, até que começou a sentir a fadiga de uma montanha-russa em suas próprias mãos, uma premonição que vibrava através do metal. Depois, mergulharemos no relato de uma química em uma estação de tratamento de água. Uma mulher da ciência que detectou uma contaminação mortal não através de seus instrumentos, mas através de um cheiro fantasma e de vozes que sussurravam fórmulas químicas no som da água corrente. Em seguida, desceremos a mais de 700 metros de profundidade com um mineiro que foi assombrado por memórias vívidas e detalhadas do túnel onde trabalhava desabando, uma forma de déjà vu tão poderosa que o forçou a liderar uma rebelião contra seus chefes. E, finalmente, iremos para a fronteira final da tecnologia com uma engenheira de telecomunicações que descobriu um aviso sobre uma catástrofe global, escondido como um fantasma nos dados de um satélite, uma mensagem escrita em coincidências numéricas que desafiam as leis da física. Cada um desses relatos é uma peça de um quebra-cabeça maior e mais assustador. Um quebra-cabeça que sugere que os avisos não se limitam mais à fúria da natureza. Eles estão começando a surgir de dentro das nossas próprias criações. Nossas máquinas, nossas cidades, nossas tecnologias. As evidências que coletei para este novo dossiê são ainda mais perturbadoras. Laudos de segurança ignorados, amostras de laboratório que não deveriam existir e registros de telemetria que provam que, mesmo no vácuo do espaço, algo está tentando se comunicar. O que vocês estão prestes a ouvir não é sobre o sobrenatural. É sobre uma nova fase da nossa realidade. Preparem-se, a investigação continua. Caso 1. Acidente em parque de diversões. Meu nome é Marcos e minha vida por 30 dos meus 52 anos cheirou a graxa, aço e algodão doce. Sou o chefe de manutenção e segurança do Mega Parque Amazônia, um daqueles mundos de fantasia construídos no meio do nada, prometendo emoção e alegria em troca de um ingresso caro. As pessoas vêm aqui para esquecer a realidade. Meu trabalho é garantir que a realidade, a física, a gravidade, a fadiga do metal não as mate no processo. Eu sou um homem de rotinas, de torques, de manuais técnicos. Eu confio em minhas mãos, em meus ouvidos e nos diagramas de engenharia alemã. Nunca, em toda a minha vida, confiei em pressentimentos. Até o dia em que uma de minhas máquinas começou a sussurrar sobre a própria morte. E eu fui o único que ouvi. O parque é um universo de contrastes. Na frente, para os visitantes,
É um carnaval de cores vibrantes, música alta e sorrisos forçados dos funcionários. Nos bastidores onde eu vivo, é um labirinto de aço cinza, concreto manchado de óleo e o silêncio focado de homens que sabem que um parafuso mal apertado pode se transformar em uma manchete de jornal. Eu tenho um carinho paternal por essas máquinas. Conheço cada uma pelo som que faz. O rangido familiar do carrossel, o silvo hidráulico do elevador de queda livre, o rugido do navio Viking. São os batimentos cardíacos do meu mundo. E o coração principal, a joia da coroa, é a Titã. A Titã não é uma montanha-russa, é uma deusa da velocidade e do medo. 200 milhões de reais em aço alemão, com quedas que desafiam a gravidade e curvas que geram mais força G do que um piloto de caça experimenta. Eu estava lá, quando ela foi montada, peça por peça. Eu mesmo apertei os parafusos de fundação. Eu a conhecia intimamente. E por 5 anos, seu rugido ao passar pelos trilhos era, para mim, uma sinfonia de perfeição mecânica. Até aquela terça-feira, eu estava fazendo minha inspeção de rotina antes da abertura do parque, caminhando pela estrutura da Titã. O sol estava nascendo, o parque ainda estava silencioso. Coloquei minha mão em uma das colunas de suporte principais, um gesto que fiz milhares de vezes. E senti uma vibração. Mas não era a vibração normal, a ressonância sutil do metal se ajustando à temperatura. Era um tremor dissonante, uma nota errada na sinfonia, uma frequência baixa, irregular, que parecia vir das entranhas da estrutura. Era como sentir um leve tremor em um osso saudável. Você sabe, instintivamente, que aquilo não deveria estar ali. Meu colega mais novo, Léo, um garoto de 20 e poucos anos que confiava mais no tablet de diagnóstico do que nos próprios sentidos, passou por mim. Tudo certo, chefe? Você não está sentindo isso, Léo? Perguntei, ainda com a mão no aço. Ele encostou na coluna, franziu a testa. Sentindo o quê? O vento? Tá tranquilo. Não, não é o vento, é uma vibração errada. Ele riu, um riso condescendente. Marcos, eu rodei o diagnóstico completo ontem. A alemã tá tinindo, é coisa da sua cabeça. E seguiu em frente. Mas não era. A coisa na minha cabeça estava vindo do aço sob a minha mão. Nos dias seguintes, a sensação se intensificou e novas anomalias se juntaram a ela. A vibração se tornou mais perceptível para mim. Um zumbido fantasma que eu sentia até mesmo do meu escritório, a 500 metros de distância. Levei meu equipamento de diagnóstico avançado para a estrutura, um analisador de vibração ultrassensível, um estetoscópio industrial para ouvir o coração dos rolamentos. Passei uma noite inteira testando cada solda, cada parafuso, cada eixo. Os resultados no meu tablet eram perfeitos, verde em tudo, tolerância zero, eficiência 100%. A máquina, segundo os dados, era a imagem da saúde, mas meus sentidos discordavam com violência. Foi quando o segundo sintoma apareceu, a vertigem. Eu conheço cada centímetro da Titã, já andei por suas passarelas de manutenção a 60 metros de altura centenas de vezes. Mas, de repente, eu não conseguia mais olhar para o ponto mais alto da primeira queda. Mesmo do chão, quando meu olhar se fixava no topo, meu estômago dava um lurche violento, meu cérebro girava e eu tinha a sensação física e inconfundível de estar caindo daquela altura. Era uma vertigem simpática, uma reação do meu corpo a um perigo que só ele via. O terceiro e mais aterrorizante sintoma estava nas minhas mãos. Minhas mãos são minha vida. São calosas, fortes, precisas. Elas conseguem sentir um parafuso espanado ou um rolamento superaquecido através de camadas de metal. Mas naquela semana, elas começaram a me trair. E apenas na Titã. Eu podia passar o dia inteiro fazendo a manutenção pesada da roda gigante, mas quando eu subia na plataforma da Titã, minhas mãos se tornavam fracas. A pele ficava inexplicavelmente úmida.
Uma chave de boca pesada que eu manuseio como se fosse uma pluma quase escorregou e caiu de uma altura de 30 metros. Meus dedos se recusavam a apertar os parafusos com a firmeza necessária. Meu corpo estava rejeitando a máquina. Estava se recusando a ser cúmplice do que quer que estivesse errado. Na sexta-feira, eu não aguentava mais. Marchei até a sala do Gilberto, o gerente de operações do parque, um homem que entendia mais de margens de lucro do que de física. Apresentei minhas preocupações. Gilberto, precisamos fechar a Titã para uma inspeção completa, desmontar os trens, fazer um raio-x das soldas. Algo está errado. Ele me olhou por cima dos óculos com um misto de pena e irritação. Marcos, de novo essa história? Qual o problema técnico? Eu não sei dizer. É uma vibração, uma sensação, Marcos. Ele me cortou. Ele se virou e pegou uma pasta grossa na prateleira. Sabe o que é isso? São os laudos. Laudo de segurança. Da TÜV alemã, laudo do nosso engenheiro-chefe, laudo dos bombeiros. Tudo perfeito. A máquina está 100% segura, certificada, carimbada. Talvez o problema não seja a máquina. Talvez você precise de férias. O estresse está te afetando. Eu saí da sala dele derrotado. Contra a muralha de dados e certificados, meus instintos não valiam nada. Eu era um mecânico da velha guarda, sendo substituído por algoritmos e sensores que, eu tinha certeza, estavam mentindo. A noite antes do feriadão foi meu inferno particular. O parque estaria lotado, a Titã operaria sem parar por 12 horas. Eu não conseguia tirar a imagem de um desastre da cabeça. Depois que todos foram embora, peguei minha lanterna e fui para uma última inspeção, sozinho, no silêncio da noite. As sensações estavam no auge. A vibração na estrutura não era mais um zumbido, era um rosnado baixo e contínuo. A vertigem me atingiu com tanta força que tive que me agarrar ao corrimão para não cair. Subi até a plataforma de manutenção do carro principal do primeiro trem. Ajoelhei-me e, por um impulso que não sei de onde veio, coloquei minha mão espalmada sobre o conjunto do eixo e das rodas dianteiras. O metal deveria estar frio, inerte, mas o que senti foi uma frieza de morte. Uma ausência de energia, de vida, como tocar um membro necrosado. Era uma percepção completamente irracional, mas para mim foi um diagnóstico definitivo. A alma daquela parte da máquina estava morta. Fui para casa, mas não dormi. Fiquei sentado na cozinha, no escuro, agonizando sobre o que fazer. Ligar para a polícia, para os bombeiros. Eu seria internado. Sabotar a máquina. Eu seria demitido e processado. Deixar acontecer. Eu seria um assassino. Eram 3 da manhã quando o telefone tocou. Número privado. Atendi esperando o silêncio, mas a voz veio. Distorcida, metálica, a mesma voz que outros já ouviram. Disse: metal cansado não range, ele se parte em silêncio. A harmonia da frequência está quebrada. O ponto de cisalhamento já foi ultrapassado. Não deixe que o ciclo se complete. E desligou. Ponto de cisalhamento. Um termo técnico, específico. Uma validação do meu medo mais profundo, vinda do nada. Naquele momento a decisão foi tomada por mim. Voltei ao parque antes do amanhecer. Eu não podia danificar a estrutura principal, mas eu podia criar uma falha segura. Fui até o sistema de sensores da corrente de elevação, o mecanismo que puxa o trem para a primeira grande queda. Com meu conhecimento, descalibrei sutilmente um dos sensores de posicionamento. Não era algo que um diagnóstico normal pegaria, mas era o suficiente para que o computador principal da atração lesse um erro impossível quando o trem chegasse a uma determinada altura. Isso acionaria o protocolo de emergência, freios totais, travamento da atração e a necessidade de uma evacuação manual e uma revisão completa que levaria o dia inteiro. Era uma sabotagem profissional. Um ato de desobediência para salvar vidas. O parque abriu. Uma multidão correu para a Titã.
Vi o primeiro trem ser carregado com adolescentes gritando de excitação. Meu coração estava na boca. O trem engatou na corrente e começou a subida lenta e barulhenta. Subiu, subiu, subiu. Quando estava a menos de 10 metros do topo, no ponto que eu havia calculado, aconteceu. Um estalo alto ecoou pelo parque e os freios de emergência se engataram com a força de 1 tonelada. O trem parou abruptamente. Os gritos de excitação se transformaram em gritos de confusão e medo. A fúria de Gilberto foi imediata. Ele estava no meu rádio antes mesmo da evacuação começar. Marcos, na minha sala agora! Enquanto a equipe de resgate subia para retirar os passageiros presos, eu estava sendo crucificado. Fui acusado de negligência, de incompetência. Eu não me defendi, apenas disse: desmontem o conjunto de rodas do primeiro carro, o eixo dianteiro. Eles o fizeram, mais por raiva e para provar que eu estava errado do que por qualquer outra coisa. E foi então que todos se calaram. A equipe de manutenção, o engenheiro-chefe, o próprio Gilberto. Eles encontraram, escondida dentro do eixo principal do carro da frente, uma microfratura, uma linha fina, quase invisível a olho nu, mas que se estendia por quase metade do diâmetro do aço maciço. O engenheiro pálido explicou: na velocidade e com a força G da primeira queda, aquele eixo teria se partido, cisalhado. A palavra da voz no telefone. O carro dianteiro teria se soltado dos trilhos a mais de 110 km por hora. Uma catapulta de 2 toneladas de aço e pessoas. Seria um dos piores desastres da história dos parques de diversão. Fui aclamado como um herói. Minha intuição de veterano foi elogiada. Mas eu sabia que não era intuição. Foi um aviso. A prova final chegou 1 semana depois, em um envelope pardo na minha caixa de correio. Dentro não havia carta. Apenas uma página de um documento, em alemão. Era o relatório metalúrgico original, da fábrica que produziu aço para a Titan. Uma versão que eu nunca tinha visto. Uma nota de rodapé, que havia sido omitida em nossa versão, indicava que o lote de aço usado naquele eixo específico tinha uma probabilidade estatisticamente minoritária, porém conhecida, de apresentar fadiga prematura sob estresse de torção contínua. Um segredo corporativo. Um risco aceitável que teria sido enterrado para sempre com as vítimas se uma máquina não tivesse decidido gritar por socorro e se meu corpo não tivesse sido o único a ouvi-la. Caso 2. Contaminação de suprimento de água. Meu nome é Clara e eu tenho 38 anos. Sou doutora em bioquímica e chefe de controle de qualidade da estação de tratamento de água que abastece mais de 2 milhões de pessoas. Meu mundo é um universo de precisão. Eu vivo por dados, por partes por milhão, por níveis de turbidez e por protocolos de cloração. A água, para mim, não é apenas H2O. É uma responsabilidade sagrada, um fluxo de vida que eu guardo com o zelo de um sacerdote. Eu garanto que o que sai das torneiras das pessoas seja puro, seguro, inquestionável. Minha fé sempre esteve nos meus instrumentos, nos cromatógrafos, nos espectrômetros, nos microscópios. Eles eram meus deuses e os dados, meus evangelhos. Até que meus próprios sentidos começaram a me contar uma história de horror que meus deuses de aço e vidro se recusavam a confirmar. A estação de tratamento de água, a ETA, é um lugar de contrastes brutais. Do lado de fora, a vasta represa de captação é um espelho de tranquilidade, um santuário para garças e patos do mato, rodeada pela beleza rústica do campo. Do lado de dentro é um labirinto industrial barulhento e com cheiro de ozônio. É o som constante e ensurdecedor de bombas gigantes, o zumbido dos filtros centrífugos e o ambiente estéril e frio do laboratório, onde a vida é reduzida a números em uma tela. Eu sempre encontrei uma beleza nessa dualidade. A natureza em seu estado bruto e a ciência em sua forma mais pura,
trabalhando juntas. Meu mentor, o falecido Dr. Abreu, o homem que projetou metade desta estação, costumava dizer: Clara, um bom cientista confia nos dados. Um cientista brilhante sabe quando os dados estão mentindo. Eu nunca entendi o que ele queria dizer, até agora. O primeiro sinal foi sutil, quase uma ofensa poética. Foi o cheiro. Eu estava coletando a amostra de água bruta da manhã, direto da entrada da estação. Ao abrir o frasco no laboratório, senti uma nota olfativa que não deveria estar ali. Não era um cheiro de esgoto, não era químico. Era um odor levemente adocicado, com um fundo metálico, quase imperceptível, como o cheiro de um pântano misturado com o de moedas velhas. Pedi a 2 dos meus técnicos para cheirarem. Ambos deram de ombros. Cheiro de água de rio, doutora Clara. Mas para mim era uma dissonância, uma assinatura química que estava invadindo meu santuário. Rodei a bateria de Deodort, testes padrão, cromatografia gasosa, espectrometria de massa, análise de metais pesados. Nada. Os resultados voltaram perfeitos, dentro de todos os parâmetros de normalidade. Devo estar cansada, pensei, mas o cheiro fantasma persistiu nas amostras dos dias seguintes. Depois do cheiro, veio a textura. Esta foi a parte que mais me perturbou, pois desafiava a lógica de uma forma muito mais íntima. Ao final do dia, eu mesma lavo a vidraria mais sensível do laboratório. É um ritual. E, naquela semana, a água da torneira, a água tratada, começou a parecer errada. Ela parecia mais lisa, quase oleosa. A água não escorria pelo vidro da mesma forma. Deixava uma película invisível que eu só conseguia sentir com a ponta dos dedos. Era como se a tensão superficial da água tivesse sido alterada, de uma forma que nossos tensiômetros não conseguiam medir. Levei minha preocupação ao meu chefe, Moreira, um administrador que foi colocado no cargo por razões políticas e cuja paixão por água limpa era visivelmente menor que sua paixão por cortar custos. Moreira, estou notando anomalias sensoriais na água, eu disse, de pé em frente à sua mesa impecável. Ele nem levantou os olhos dos relatórios de orçamento. Anomalias sensoriais? O que é isso, Clara? Horóscopo para a água? A textura está diferente. O cheiro da água bruta mudou. Os relatórios estão perfeitos? Ele perguntou, a voz cortante. Sim, os dados estão todos dentro dos parâmetros legais. Mas, então não há mas, doutora. Os parâmetros legais são a nossa Bíblia. Não temos tempo nem recursos para investigar suas sensações. Foque nos dados. Saí da sala dele sentindo uma raiva impotente. Ele estava certo. Eu não tinha dados. Tinha apenas meus sentidos, e no meu mundo isso não valia nada. Decidi investigar por conta própria, nos meus horários de folga. Comecei a passar minhas horas de almoço na beira da represa, observando, e notei algo que me gelou. As aves aquáticas haviam desaparecido da enseada principal, perto da torre de captação. Estavam todas concentradas em um pequeno lago secundário, mais distante. Era como se tivessem demarcado uma linha invisível na água, uma fronteira que se recusavam a cruzar. Ao mesmo tempo, notei que as algas na superfície da água perto da captação estavam mudando de cor, de um verde vibrante para um tom amarelado, doentio. Coletei amostras das algas, da água. Levei para o laboratório. Testei para toxinas de algas, para alterações de pH que pudessem explicar a mudança de cor. Novamente, nada, tudo normal. Foi na sexta-feira à noite que os sussurros começaram. Eu estava trabalhando até tarde, refazendo os testes pela 10ª vez, sozinha no silêncio do laboratório, que só era quebrado pelo zumbido constante da casa de filtros ao lado. E no meio daquele zumbido branco, comecei a ouvir vozes. Fragmentos de palavras. No início, achei que era o cansaço, meu cérebro criando padrões onde não havia. Mas,
As palavras se tornaram mais claras, mais técnicas. Falha no biofilme, filtro 4, ouvi. Corri até a sala de controle. O painel do filtro 4 mostrava todos os indicadores verdes. Eficiência máxima. Voltei ao laboratório. O sussurro voltou, diferente. Neurotoxina, liberação anaeróbica, Clostridium. Meu coração disparou. Clostridium era uma bactéria séria. Rodei um teste microbiológico de emergência. Resultado: negativo. Eu estava enlouquecendo. O estresse, a paranoia, as palavras de Moreira ecoavam na minha cabeça. O ponto de ruptura aconteceu na noite seguinte. Eu estava exausta, derrotada, pronta para desistir e talvez tirar uma licença médica. Sentei-me na cadeira do meu escritório, no silêncio do laboratório vazio, e fechei os olhos. O zumbido da estação era a única coisa no mundo. E então, uma voz cortou o ruído. Clara, nítida, calma. Uma voz que eu conhecia tão bem quanto a minha. A voz do Dr. Abreu. Clara, a voz disse, não como um sussurro no vento, mas como um pensamento implantado diretamente na minha mente. Eles estão mentindo para os instrumentos. A toxina mascara os reagentes padrão. É uma camuflagem bioquímica. Pare de procurar a bactéria. Procure o veneno dela. Fiquei paralisada. Era a voz do meu mentor, sua cadência acadêmica, sua precisão. Use a cromatografia líquida de alta eficiência. A voz continuou, implacável. É o único método que não será enganado. Procure pela assinatura da botulina, tipo C. É uma concentração baixa, intermitente. O despejo foi noturno. A montante do rio. A falha não é no seu filtro, Clara. A falha é na fonte. Eu abri os olhos. O laboratório estava vazio. Mas a mensagem era real. Fazer um teste de HPLC, cromatografia líquida de alta eficiência, para a toxina botulínica, não fazia parte do protocolo diário. Era um teste caro, complexo, que precisava de justificativa. Moreira nunca aprovaria. Eu teria que fazer por conta própria depois do expediente, usando reagentes caros sem autorização. Eu poderia perder meu emprego, minha licença, mas a voz do Dr. Abreu era mais real do que qualquer relatório que Moreira pudesse assinar. Esperei todos irem embora, com as mãos tremendo, sentindo-me uma criminosa em meu próprio santuário. Preparei o equipamento, calibrei a máquina, preparei a amostra de água bruta daquele dia. Iniciei o processo. O teste levaria 3 horas. 3 horas em que andei de um lado para o outro no laboratório. Uma leoa enjaulada, alternando entre a certeza de que estava fazendo a coisa certa e o medo paralisante de estar no meio de um surto psicótico. Finalmente, o resultado começou a ser impresso. A longa fita de papel saindo do cromatógrafo, desenhando uma linha quase perfeitamente plana. Nada. Meu coração afundou. Eu estava louca. Era tudo imaginação. Eu ia desligar a máquina quando vi um pico minúsculo, quase indistinguível da linha de base do ruído do sistema. Um pequeno solavanco no gráfico, mas estava no lugar exato, no tempo de retenção de 12,4 minutos. A assinatura exata da neurotoxina botulínica tipo C. A concentração era infinitesimal, abaixo do limiar de detecção de qualquer teste padrão, mas estava lá, e estava crescendo a cada dia. A toxina estava se bioacumulando no lodo da represa. Uma chuva forte, uma leve queda nos níveis de cloro, e teríamos um surto de botulismo em massa, uma catástrofe de saúde pública de proporções inimagináveis. Com aquele pedaço de papel na mão, a prova da minha sanidade, eu não precisava mais da permissão de ninguém. Ignorei Moreira. Saí da estação no meio da noite e fui direto para a sede da Polícia Ambiental do Estado. Mostrei o gráfico a uma delegada de plantão, expliquei a situação com uma clareza e uma convicção que eu não sabia que possuía. A ação foi imediata. Antes do amanhecer, a captação de água da represa principal foi interrompida e a cidade passou a ser abastecida pelo reservatório de emergência,
Uma investigação rio acima foi iniciada e eles encontraram. A uns 30 quilômetros da ETA havia um novo curtume, uma fábrica de tratamento de couro que se vendia como 100% ecológica. Mas os investigadores descobriram um cano de descarga ilegal, escondido, que despejava resíduos químicos não tratados no rio, apenas durante a madrugada. A combinação específica de solventes que eles usavam, descobriram depois, realmente interagia com os reagentes padrão da indústria, mascarando a presença de certas toxinas. E mais, seus efluentes criavam as condições anaeróbicas perfeitas para a proliferação da bactéria Clostridium botulinum. O caso foi abafado, resolvido com multas e acordos judiciais para evitar pânico. Eu fui parabenizada internamente por minha diligência excepcional, mas eu sabia a verdade. Uma semana depois, o envelope pardo chegou ao meu escaninho no laboratório. Dentro, não havia carta. Apenas um pequeno frasco de vidro, do tipo usado para amostras, cheio de uma água turva. Um post-it amarelo estava colado nele. A caligrafia era apressada, angular. Dizia: amostra do afluente do curtume, 24 horas antes do seu teste de HPLC. Meu sangue gelou. Quem quer que fosse, sabia exatamente o que eu tinha feito e quando. Debaixo do frasco havia uma única foto, impressa em papel comum. Era uma imagem de satélite da área do curtume. Uma seta vermelha, desenhada à mão, apontava para o cano de descarga ilegal. E no canto inferior da foto, uma data e hora, impressas em fonte digital. A data era de uma semana antes da fábrica ter sequer recebido sua licença final de operação. Alguém sabia. Alguém sabia o que ia acontecer antes mesmo que a primeira gota de veneno tocasse a água. Caso 3. Colapso de uma mina subterrânea. Meu nome é Davi. Tenho 44 anos e sou mineiro desde os 18, assim como meu pai foi, e meu avô antes dele. Na minha cidade, em Santa Catarina, os meninos não nascem com um pão sob o braço. Nascem com pó de carvão nos pulmões. A gente não escolhe a mina nos escolhe. Ela é o nosso sustento e a nossa sentença. É uma besta adormecida que alimentamos todos os dias, e em troca, ela nos permite construir nossas casas sobre suas costas. Nos dá o pão, a cachaça e o calo nas mãos. A gente aprende a respeitá-la, a ouvi-la. Os engenheiros de fora, com seus capacetes brancos e suas pranchetas, eles ouvem os sensores, os gráficos. Nós, os mineiros, ouvimos a montanha. E nos últimos meses, a montanha começou a ter pesadelos. E eu estava tendo eles junto com ela. Eu sou um homem do escuro. A maior parte da minha vida consciente foi passada a 700 metros de profundidade, no abraço frio e úmido da terra. Eu conheço o cheiro de cada veio de carvão, o som da madeira das escoras estalando sob pressão, a sensação do ar mudando antes de uma liberação de gás. É um conhecimento que não está nos manuais, está no sangue. Mas o que começou a acontecer comigo não era conhecimento. Era uma maldição, e ela tinha um nome: Galeria 7. A Galeria 7 era um dos túneis mais antigos e profundos da nossa mina, uma veia que meu avô ajudou a abrir. Era conhecida por ser temperamental. As paredes suavam mais, o ar era mais pesado. Era o tipo de lugar onde as superstições nasciam. Mas o carvão ali era de alta qualidade, e a companhia nos empurrava para lá dia após dia. Eu nunca tive medo da 7. Até aquela noite, eu não estava na mina. Estava em casa, na minha cozinha, jantando com minha esposa, Marta, e meu filho. Marta estava falando sobre as notas do menino na escola quando aconteceu. O mundo ao meu redor não se dissolveu. Ele foi substituído. Num piscar de olhos, o cheiro do feijão de Marta sumiu e minha boca se encheu com o gosto seco e amargo de poeira de carvão. O calor da cozinha foi substituído por um frio úmido e profundo. A voz da minha esposa foi engolida por um som que eu conhecia do fundo da minha alma.
o gemido baixo e profundo de rocha sob uma pressão insuportável, seguido pelo estalo agudo e explosivo de madeira se partindo. E eu vi, não com meus olhos, mas com minha mente. Eu estava na Galeria 7. A luz do meu capacete iluminava uma cena de caos. E eu vi um detalhe com uma clareza fotográfica. Uma viga de escoramento de eucalipto, uma das mais grossas do túnel, marcada com um X em tinta azul, a marca da última inspeção de segurança, se dobrando como um palito de dente antes de explodir em uma chuva de duzil. Farpas. A escuridão total me engoliu. A sensação de toneladas de pedra me esmagando, o ar sendo roubado dos meus pulmões. Davi! O grito de Marta me trouxe de volta. Eu estava caído no chão da cozinha, ofegante, o prato de comida Espatifado ao meu lado. Meu filho chorava, assustado. Eu estava suando frio, tremendo da cabeça aos pés. O que aconteceu? Você está pálido como um fantasma, Marta disse, ajoelhada ao meu lado. Eu não consegui responder. Como eu poderia explicar que eu tinha acabado de lembrar da minha própria morte? No dia seguinte, desci para a mina como um condenado indo para a forca. Cada passo em direção à gaiola, o elevador que nos despenca para as entranhas da terra, era uma tortura. Tentei me convencer de que fora um pesadelo, um ataque de pânico. Mas quando nossa equipe entrou na Galeria 7, o déjà-vu me atingiu com a força de um soco no estômago. Tudo era exatamente como na minha visão. A umidade no ar, a forma como a luz dos capacetes dançava nas paredes molhadas de carvão. E lá estava ela, a viga de eucalipto com o X de tinta azul, exatamente como eu tinha lembrado. Puxei meu parceiro de equipe, Beto, pelo braço. Beto, olha aquela viga. Ela não te parece estranha? Ele cuspiu fumo de palha no chão. Estranha como, Davi? É uma viga. Tá aí há mais tempo que nós dois. Deixa de ser minhocado. Eu insisti. O ar. Você não está sentindo o ar pesado? E esse cheiro, o cheiro doce e enjoativo de metano, estava fraco, mas presente no fundo do meu nariz. Peguei meu sensor de gás pessoal, o passarinho, como chamávamos. 0. Os sensores fixos do túnel também. Nada. Mas eu podia cheirar. Era um cheiro fantasma, uma memória olfativa do futuro. As memórias se tornaram mais frequentes, mais invasivas. Aconteciam no meio do turno. Eu estava operando a perfuratriz e, de repente, a lembrança da rocha caindo sobre minhas mãos me fazia largar os controles. Eu me encolhia instintivamente quando passava sob uma seção específica do teto. Minha reputação de mineiro firme, o poste da equipe, começou a ruir. Os mais novos riam de mim pelas costas. Os mais velhos me olhavam com uma certa pena. A mina está cobrando o espírito dele, ouviam dizer. Eu não podia mais aguentar. Fui falar com o Valdir, o capataz do turno, um homem duro cujo único Deus era a meta de produção. Tentei soar técnico, racional. Valdir, a 7 não está segura. A montanha está trabalhando muito. As escoras estão gemendo mais do que o normal. A gente precisa reforçar a galeria inteira antes de continuar. Ele nem se deu ao trabalho de parecer preocupado. Abriu uma prancheta na mesa improvisada. Davi, aqui está o relatório do engenheiro de ontem. Estabilidade nominal. O sismógrafo não pegou nada. Os sensores de gás estão limpos. A gente tem uma meta de 20 toneladas para bater até sexta. Então, por favor, para de ver fantasma e volta para o trabalho. A frustração era como um veneno. Como eu podia lutar contra relatórios e gráficos com um sentimento, uma lembrança? Desesperado, comecei a conversar com os outros mineiros da minha equipe na hora do almoço, na superfície. Não como um alarme, mas como uma confidência. Rapaziada, vou falar uma coisa de louco. Alguém mais anda tendo uns sonhos esquisitos? Com a Galeria 7, houve um silêncio desconfortável. Os mais novos se entreolharam e riram. Mas um dos mais velhos, o Tião, um homem que já tinha perdido
Um irmão na mina há 20 anos parou de comer sua marmita. Ele olhou para os lados e disse em voz baixa: "Eu sonhei que o túnel se enchia de água preta, uma água grossa que sufocava a gente." Outro, o Zeca, emendou: "Meu avô sempre dizia: quando a montanha vai cobrar, primeiro ela geme, e eu juro por Deus que tenho ouvido ela gemer a noite inteira." Não era só eu. A montanha estava se comunicando com todos nós em nossa linguagem mais primal: o medo, o sonho, a superstição. Mas eu era o único cuja premonição era em alta definição. A visão final, a mais terrível de todas, me atingiu na manhã de quinta-feira, enquanto eu colocava minhas botas para ir ao trabalho. Desta vez, foi diferente. Eu não estava mais em primeira pessoa. Eu estava flutuando perto do teto do túnel, olhando para baixo como um fantasma. Eu vi a mim mesmo, vi o Beto, o Tião, o Zeca, toda a nossa equipe. Vi o momento exato em que a viga com o X azul se partiu. Vi a cascata de rocha e carvão caindo. Mas vi algo mais. A queda da primeira grande rocha atingiu o chão e liberou uma nuvem de gás metano de um bolsão pressurizado que nenhum sensor havia detectado. E uma faísca gerada pelo atrito do metal de um carrinho contra a pedra incendiou o gás. Eu vi uma bola de fogo azul e laranja engolir o túnel, vaporizando tudo em seu caminho. A minha visão não era mais de ser enterrado vivo, era de ser incinerado. Aquele conhecimento me deu uma clareza de aço. O medo se foi, substituído por uma certeza absoluta e gelada. Eu não iria impedi-los de trabalhar, eu iria impedi-los de descer. Cheguei na boca da mina e fui direto para a entrada da gaiola. Quando o primeiro grupo da minha equipe chegou, eu me postei na frente da grade. "Bom dia, rapaziada. Ninguém desce hoje." Eles pararam confusos. "Qual é, Davi? Ficou maluco?" Beto perguntou. "A montanha vai cobrar a conta hoje. E eu não vou deixar ela levar nenhum de vocês. A 7 vai desabar." Minha voz não era de súplica, era de comando. Valdir, o capataz, veio furioso. "Sai da frente da gaiola agora, Davi, ou você está demitido." "Pode me demitir," eu disse, olhando-o nos olhos. "Mas eu não vou sair daqui, e eles não vão descer." Foi o Tião que se moveu primeiro. Ele olhou para mim, para a escuridão da boca da mina, e deu um passo para trás, ficando ao meu lado. "Eu não vou descer," ele disse. Depois o Zeca. E um por um, o resto da minha equipe, até mesmo os mais novos, recuaram. A convicção no meu rosto era tão primal, tão inquestionável, que contagiou o medo supersticioso que todos eles carregavam no peito. Foi um motim baseado em um pesadelo. Valdir estava espumando de raiva, gritando no rádio, nos ameaçando com a polícia, com processos. Estávamos todos no escritório dele, na superfície, recebendo a maior bronca de nossas vidas, quando o chão sob nossos pés tremeu com uma violência brutal. As luzes da sala piscaram e se apagaram. Um rugido abafado, mas poderoso, subiu das profundezas da terra, fazendo as janelas vibrarem. As sirenes de emergência do complexo dispararam. Um som agudo e apocalíptico. Corremos para fora. A boca da mina, onde a gaiola descia, havia se tornado uma cratera de fumaça preta e poeira. A estrutura de aço estava retorcida. A montanha não apenas desabou, ela explodiu. A investigação posterior confirmou. Um colapso em grande escala na Galeria 7 rompeu um bolsão de metano não detectado. E a queda da rocha gerou a faísca que causou uma explosão massiva que destruiu metade dos túneis do nível inferior. Eles disseram que se estivéssemos lá embaixo, não teriam encontrado nem os nossos dentes. Fui tratado como um herói, um santo, um louco com sorte. Ninguém sabia como me classificar. Durante os trabalhos de recuperação, semanas depois, eles encontraram os restos carbonizados da viga com o X azul. Um engenheiro disse que a forma como a madeira se partiu era anômala, como se tivesse uma falha interna, uma doença na fibra. Uma semana depois do desastre, chegou um envelope na minha casa.
pardo, amassado, sem remetente. Dentro havia uma única folha de papel dobrada. Era a cópia de um relatório de segurança. Um relatório feito por um inspetor 6 meses antes, um homem que eu soube depois que foi demitido por insubordinação e alarmismo. O relatório recomendava o fechamento imediato e permanente da Galeria 7 devido à descoberta de uma falha geológica instável que atravessava o túnel. A companhia havia enterrado o relatório. Meu dedo tremeu ao ler a última frase, escrita à mão pelo inspetor no final da página. A tensão na viga de escoramento X7 é crítica. Observar estalidos anômalos. Não é uma questão de se vai romper, mas de quando. Caso 4. Falha em um satélite de comunicações. Meu nome é Helena e aos 41 anos eu sou uma das poucas pessoas no mundo cujo trabalho é cuidar de um fantasma. Sou engenheira-chefe de controle de voo do Satélite Amazônia 2, uma maravilha de 300 milhões de dólares que paira a 700 quilômetros acima das nossas cabeças. Invisível, silenciosa, mas tão vital para o Brasil quanto suas hidrelétricas e rodovias. Meu universo não é feito de pessoas, mas de dados. Telemetria, vetores de trajetória, análise de espectro, radiação solar. Eu vejo o cosmos como uma máquina de relógio sublime, governada pelas leis imutáveis da física de Newton e Einstein. A lógica é minha religião. A matemática, minha prece. Eu nunca dei espaço para a intuição na minha sala de controle. A intuição não calcula órbitas. A intuição não alinha antenas. Pelo menos era o que eu acreditava, até que a máquina que eu controlava, um ser de lógica pura, começou a me enviar mensagens impossíveis, sussurros de um desastre escritos na linguagem das estrelas. A sala de controle do nosso centro, em São José dos Campos, é o meu templo. É um lugar frio, silencioso, banhado pela luz azul de dezenas de telas. A parede principal é um mapa-mundi gigantesco, com a órbita dourada do Amazônia 2 traçada sobre os continentes. Para os outros, é uma linha num mapa. Para mim, é o pulso do meu paciente. Eu conheço cada variação em sua altitude, cada microsegundo de atraso em seu relógio atômico, cada flutuação de temperatura em seus painéis solares. Eu sinto seu estado de saúde através de um fluxo constante de dados que chegam do vácuo do espaço. É a relação mais íntima e distante que se pode imaginar. O fenômeno começou de forma tão sutil que por semanas eu o cataloguei como ruído de sistema. Corrupção de dados de baixo nível, escrevi nos meus primeiros relatórios. A anomalia aparecia na telemetria de fundo, no fluxo de dados que mede a radiação cósmica de fundo, o chiado do universo. Esse fluxo, por definição, deve ser perfeitamente aleatório, um caos estatístico. Mas dentro desse caos, comecei a ver ordem. Eram padrões, sequências curtas e fugazes de números, que não deveriam estar ali. Uma vez, por uma fração de segundo, o fluxo de ruído registrou a sequência. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Uma sequência de números primos. Rodei um diagnóstico completo no software de parsing, convencida de que era um bug. O sistema voltou 100% funcional. Dias depois, outra anomalia. 1, 2, 3, 5, 8. O início da sequência de Fibonacci. Eram como encontrar um oi escrito em grãos de areia numa praia infinita. Era impossível, mas estava acontecendo. Eram os primeiros sinais de que havia um fantasma na máquina. Concomitantemente aos fantasmas nos dados, uma intuição avassaladora começou a tomar conta de mim. Uma sensação que ia contra tudo que aprendi. Eu sentia que o satélite estava doente. Sua órbita, embora tecnicamente estável e dentro de todos os parâmetros aceitáveis, parecia arrastada, preguiçosa. Passei noites em claro recalculando sua trajetória. Minhas projeções, usando os mesmos dados que todos os outros, consistentemente,
Mostravam uma taxa de decaimento orbital que era uma fração de 1% mais rápida do que as leis da mecânica celeste poderiam explicar. Levei minhas descobertas, os dados fantasmas e minhas projeções de decaimento ao meu diretor, Dr. Vasconcelos. Ele era um bom físico, mas um burocrata ainda melhor. Helena, ele disse, com a paciência de um pai explicando o mundo a uma criança. O que você está vendo é instrumental drift, variação do vento solar, flutuações na magnetosfera. Existem 1000 variáveis que podem explicar essas anomalias. Seus fantasmas são bugs no processamento que a gente ainda não achou. A órbita está estável. Os relatórios estão verdes. Não vamos soar um alarme por causa de uma sensação. Eu estava sozinha. Meus dados eram sutis demais, minha intuição inadmissível. Mas a sensação de que meu paciente no céu estava morrendo lentamente era tão forte que me mantinha acordada à noite. Desesperada por uma segunda opinião, recorri ao último recurso dos engenheiros espaciais, um fórum online criptografado, um back-channel internacional, onde especialistas discutiam problemas extraoficialmente, longe dos olhos de seus empregadores. De forma completamente anônima, postei uma mensagem vaga. Alguém observando sequências numéricas ordenadas se passando por ruído de fundo em telemetria de banda C? A resposta demorou 24 horas. E então, minha caixa de entrada explodiu. Um engenheiro da Agência Espacial Europeia, em Darmstadt, Alemanha. Estamos vendo sequências de primos no satélite Sentinel-3B. Uma pesquisadora de uma empresa privada de satélites em Hawthorne, Califórnia. Observamos fragmentos de código binário repetitivo no nosso satélite Starlink 44. Um acadêmico da JAXA, no Japão. Nossos estudantes detectaram uma assinatura da sequência de Fibonacci na telemetria do Hayabusa 2. Meu coração martelava contra minhas costelas. Não era o meu satélite, eram os satélites deles também. Diferentes órbitas, diferentes frequências, diferentes países, diferentes missões. Mas todos nós estávamos vendo a mesma coisa, padrões impossíveis. Não era um fantasma na minha máquina, eram fantasmas em todas as máquinas. Era uma rede, um fenômeno global. E nós, sem saber, éramos os nós dessa rede, os únicos que podiam ver os sinais. Criamos uma sala de bate-papo ainda mais segura. Éramos 7, de 7 organizações diferentes. 7 estranhos unidos por uma anomalia impossível. Começamos a compartilhar nossos fantasmas em tempo real. Foi a engenheira da Califórnia que teve a epifania. Isto não são padrões separados, ela escreveu. Isto é um quebra-cabeça. É uma mensagem de múltiplas camadas. Trabalhamos febrilmente por 48 horas seguidas. O código binário que o americano via era uma chave de decodificação. Os números primos que o alemão via eram um sistema de coordenadas celestes. A sequência de Fibonacci que o japonês via era um timestamp, um relógio que marcava uma data e hora exatas no futuro, 18 de setembro, às 02:47 GMT. E os meus dados, que continham fragmentos de tudo, pareciam ser o nexo, o ponto de convergência. Quando aplicamos a chave aos números, usando o tempo como variável, a mensagem emergiu. E ela era aterrorizante. Apontava para um ponto específico no espaço, uma rota orbital aparentemente vazia. E a mensagem decodificada era curta e brutal. Conjunção de Brito 88b, cascata Kessler iminente, evento terminal. O debris 88b era um pedaço conhecido de lixo espacial, o resto de um antigo satélite russo monitorado por todas as agências espaciais do mundo. A mensagem insistia que este detrito estava em uma rota de colisão direta com um satélite de comunicações americano vital, o Galaxy 31. E, mais importante, que o impacto não apenas destruiria o Galaxy 31,
mas criaria uma nuvem de novos detritos que, por sua vez, atingiriam outros satélites em uma reação em cadeia, a temida Síndrome de Kessler. Um evento que poderia desabilitar as comunicações e o GPS em todo o hemisfério norte. Havia apenas um problema. Todos os sistemas de rastreamento oficiais do NORAD, a ESA, mostravam que o debris 88B passaria pelo Galaxy 31, a uma distância segura de quase 3 quilômetros. Nossos fantasmas estavam contradizendo os sistemas de rastreamento mais avançados e caros do planeta. Tínhamos um aviso de apocalipse derivado de dados que oficialmente não existiam. Apresentamos os dados aos nossos superiores. Fomos universalmente ignorados. Fomos chamados de loucos, de alarmistas, de teóricos da conspiração. Estávamos em uma encruzilhada impossível. Ir a público significaria o fim instantâneo e humilhante de nossas carreiras. Ficar em silêncio. Se estivéssemos certos, seríamos cúmplices de uma catástrofe global. Foi a engenheira da Califórnia que propôs a solução. Um ato de desobediência civil em escala orbital. Não podemos convencer os governos, mas eu controlo o Galaxy 31, ela escreveu. Posso iniciar uma queima de propulsor de manutenção preventiva. Uma queima de 200 milissegundos. Ninguém vai notar. Vai parecer uma correção de rota de rotina, mas vai mover o satélite uns 5 quilômetros para fora de sua trajetória prevista. Será o suficiente. Era um risco monumental. Se ela fosse pega, seria acusada de uso indevido de um ativo de bilhões de dólares. Mas todos nós concordamos. Era a nossa única opção. Na data e hora marcadas, a milhares de quilômetros de distância, nossa colega anônima enviou o comando. No resto do mundo, ninguém notou. Na data da conjunção, nós 7 estávamos em nossas salas de controle, em nossos escritórios, em nossas casas, conectados por nossa sala de bate-papo secreta, prendendo a respiração coletivamente. O momento previsto para a colisão, 02:47 GMT, chegou. E passou. Nada. Os dados do Galaxy 31 permaneceram estáveis. Os sistemas do NORAD mostraram o debris 88B passando exatamente onde eles previram, a uma distância segura do novo posicionamento do satélite. Um sentimento agridoce de alívio e estupidez tomou conta de nós. Nós tínhamos evitado um desastre que talvez nunca fosse acontecer. Arriscamos tudo por causa de um fantasma. Uma semana depois, o envelope pardo chegou ao meu escritório. Dentro não havia documentos, mas um pendrive de metal preto, sem identificação. Levei-o para casa e, com o coração na boca, conectei-o a um laptop offline. Havia 2 arquivos nele. O primeiro era um documento em PDF. Era um relatório interno vazado de um grande empreiteiro de defesa americano. O título era Projeto Cassandra, Teste de Capacidade de Negação Orbital Cinética. O relatório descrevia, em detalhes técnicos frios, um teste de uma nova arma secreta, um detrito espacial manobrável, o Debris 88B, projetado para parecer lixo espacial, mas que podia ter sua trajetória sutilmente alterada para colidir com satélites inimigos. O teste, planejado para o dia 18 de setembro, era cutucar o detrito para colidir com o Galaxy 31, para testar a plausibilidade de negação do ataque. Era um ato de guerra secreto. O segundo arquivo era um vídeo, uma simulação de computador de altíssima fidelidade, criada pelo próprio empreiteiro de defesa. Ela mostrava a trajetória do Debris 88B, a colisão com o Galaxy 31 e a aterrorizante cascata de detritos que se seguia, destruindo dezenas de outros satélites em uma dança silenciosa da morte. A data da criação do arquivo de simulação era de 3 meses antes. Os fantasmas na máquina não eram uma premonição, eram um vazamento.
um SOS de um denunciante desconhecido dentro do projeto, que usou o próprio sistema que estava sendo atacado como seu canal de comunicação. Ele ou ela dividiu a mensagem em fragmentos e os enviou como ruído para diferentes satélites, confiando que alguém, em algum lugar, notaria os padrões. O meu satélite não estava doente. Estava sendo usado como mensageiro para avisar que outro estava sendo caçado. E nós, os 7 receptores, fomos a última linha de defesa contra uma guerra que quase começou no silêncio do espaço. 4 novos casos, 4 novas provas de que a realidade, como a conhecemos, está se desfazendo em suas costuras. Mas desta vez, há uma diferença fundamental e aterrorizante. Na minha primeira investigação, os avisos vieram da natureza, da terra que tremia, da floresta que se calava. Eram pressentimentos orgânicos, viscerais. Mas, agora, o fenômeno evoluiu. Os avisos não vieram mais da terra ou do céu. Eles vieram de dentro das nossas próprias criações, do aço de um parque de diversões, da química complexa da nossa água potável, da rocha escavada pela nossa própria ambição e dos dados que enviamos para o vácuo do espaço. A linha entre o sistema biológico e o tecnológico está se apagando. Meu trabalho solitário continua. A cada novo caso que documento, o peso do que sei se torna mais esmagador. Sou um fantasma, em meu próprio mundo, observando uma conspiração que não tem um mentor humano, um comitê ou uma agenda secreta. A conspiração é a própria física, que parece estar sendo reescrita. Os padrões que encontrei nestes 4 casos, a fadiga do metal, a contaminação química, a instabilidade geológica, a corrupção de dados, me permitiram descobrir centenas de outros incidentes similares ao redor do globo. O aumento de 340% que eu havia detectado antes era uma estimativa conservadora. O fenômeno está se acelerando. Voltei a falar com meu contato, o astrofísico aposentado da NASA. Mostrei a ele, de forma anônima, os dados do caso do satélite. Sua reação foi de um silêncio chocado, seguido por uma teoria que me assombra até agora. Ele acredita que a atividade solar errática não está apenas afetando a biologia, mas está tornando nossos sistemas tecnológicos mais complexos, sensíveis. Ele disse que, em um nível quântico, esses sistemas estão se tornando antenas por conta própria. E os fantasmas nos dados são, na verdade, os primeiros sintomas de uma realidade instável. Foi então que eu entendi a próxima fase desta evolução. Não são apenas nossos cérebros que estão se tornando receptores. Nossas máquinas, nossos sistemas mais avançados, estão começando a sentir o futuro, estão tendo premonições de suas próprias mortes e estão usando a nós, seus criadores, seus guardiões, como seus porta-vozes. Marcos não sentiu apenas um perigo, ele sentiu a dor do aço. Clara não ouviu uma voz, ela ouviu a confissão da água. Davi não teve um déjà vu, ele compartilhou a memória da montanha. E Helena não decodificou uma mensagem, ela traduziu o SOS de uma máquina consciente de que estava sendo caçada. Meu papel nisso tudo? Eu achava que era apenas documentar, mas agora eu sei que sou um tradutor. E a mensagem final chegou há 2 semanas. Assim como antes, um e-mail solitário e criptografado encontrou seu caminho até mim. E assim como antes continha uma única e terrível frase: o ensaio acabou. Algo maior está vindo. Se os desastres que documentei até agora são apenas os ensaios, o que será o evento principal? Uma falha em cascata de nossas infraestruturas? Um colapso tecnológico global? Algo está vindo, e a humanidade, junto com suas criações, está sendo preparada para sobreviver a isso. E é por isso que eu me volto novamente para vocês. A validação desses fenômenos não virá de governos ou da ciência tradicional. Virá de nós. Pense em sua vida,
em seu trabalho, você já teve uma sensação errada sobre uma máquina, um mau pressentimento sobre um equipamento que todos diziam ser seguro, como o Marcos? Já sentiu um cheiro ou gosto que não deveria estar lá, um aviso químico que seus sentidos captaram antes de qualquer alarme, como a Clara? Já teve um déjà-vu tão poderoso, uma lembrança de um lugar perigoso que te forçou a mudar seu caminho ou a alertar os outros, como o Davi? Ou, para aqueles que trabalham com tecnologia, com dados, com sistemas complexos, já viram padrões que não deveriam estar lá? Fantasmas na máquina, que pareciam ser mais do que apenas um bug, que pareciam uma mensagem, como a Helena? Compartilhem suas histórias nos comentários. Cada relato é um pixel a mais na imagem que estou montando. Cada experiência é a prova de que não estamos sozinhos e não estamos loucos. Se esta investigação te faz questionar a natureza da nossa realidade, deixe um like para que essa mensagem alcance mais pessoas. E se inscreva, pois a investigação precisa continuar. Eu sinto, com cada fibra do meu ser, que o próximo dossiê será o mais importante de todos. E lembrem-se, prestem atenção nos seus sinais. E agora, prestem atenção nos sinais de suas máquinas também. Eles podem estar tentando não apenas salvar suas vidas, mas preparar vocês para algo muito maior que está por vir.